parte de dados geodésicos, né? A gente vai entrar em dados de cartografia, a gente finalizar, a gente terminar às 8, um pouquinho, a gente dá um intervalo e a gente já vai para a prática para poder encerrar o dia, tá? Igual a semana passada, eu estava falando com vocês, eu vou fazer alguns vídeos, né, para vocês poderem reproduzir, né, em casa, porque eu acredito que essa disciplina ela tem que ter uma parte aí bem de vocês reproduzirem em casa, porque é uma questão mesmo de vídeo de mão dupla, porque não adianta só eu passar e vocês só fazerem aquilo que eles sabem comigo, porque tem que reproduzir em casa para poder entender, é a fixação mesmo. Então assim, eu vou contar com vocês no sentido de fazer em casa, testar. Tem dúvida, pode me mandar mensagem, me mandar e-mail, estou super disponível para a gente conversar, tá? Não precisa ficar com acanhado, não. Então, vamos lá. Ó, estou querendo mexer aqui no mais. Vamos lá. Então, para poder falar aí de datum geodésico, a gente vai falar de geodésia. O que seria a geodésia? A geodésia é uma ciência que ela permite estudar a Terra, as formas, as medidas e as distâncias naturais e artificiais. Por que é tão importante aí nos nossos trabalhos de topografia, de geoprocessamento? Porque a geodésia, quando nós trabalhamos com topografia, vamos relembrar um pouquinho de topografia, a gente tem que fazer o quê? Medir distâncias horizontais, inclinadas, ângulos verticais, horizontais, zenitais. E isso tudo por meio aí da ciência dessa geodésia, né? Que ela traz esses conceitos de medição da superfície terrestre, né? Então o engenheiro ele tem que ter a capacidade de avaliar a superfície terrestre sistematicamente, determinando qual obra vai ser erguida, né? Ou uma obra ambiental, um licenciamento, uma obra que vai ter um empreendimento, né? Então isso tudo é determinado a partir aí das medições em campo, né, que a gente vai realizando. Dentre esses sistemas de referência, já tinha até falado com vocês nas últimas aulas, não sei se vocês se lembram. Olá, tudo bom? Para que a geodésia ela fosse aplicada, surgiram produtos cartográficos baseados em sistemas de referência diferentes. O que seria isso? A gente tinha o DATU, Córrego Alegre e SAD 69. Vocês sempre vão escutar muito falar, quando eu falar de sistemas de referência, qual que é o nosso sistema de referência nacional? SIGAS 2000. O SIGAS 2000 é a nossa referência nacional. Oi, Mariana, boa noite. É nacional. Porém, o que acontece nesses sistemas de referência? A gente antigamente não tinha. O SIGAS 2000 ele foi feito no ano de 2000. Então, anteriormente a ele, a gente tinha outro sistema de referência. Quando eu estiver falando de datum, gente, ele é a forma que eu consigo representar isso num mapa. Eu faço uma modificação vocês lembram de modelo esferoide, elipsoide? É uma deformação que eu faço na Terra para poder representar no mapa. Tá? É isso que é o datum. O Córrego Alegre e o SAD 69, eles são referências antigas, iniciais, brasileiras. São os sistemas brasileiros
anteriores. Por que eu tenho que citar isso com você? Muitas das vezes, nós vamos encontrar arquivos nesses dois sistemas de referência. Muitas das vezes, quando a gente vai falando de referência brasileira. Então, o que a gente vai fazer no software? Né? Nas próximas aulas, ou talvez até nessa, a gente já comece a fazer. A gente vai fazer o que a gente chama de reprojetar. Por que isso? Cada um desses sistemas, eles vão ter aí uma modificação na terra. Então, pode ser que, por exemplo, o SAD 69, ele vai ter uma diferença de 73 metros para o SIGAS 2000. Ou seja, a minha referência já está toda furada. Então, por isso que o SIGAS 2000 é tão importante para nós. Tem que ser feito nele. Se eu fizer em um sistema de referência diferente, o meu mapa já vai estar com problema. Por que isso? O IBGE, ele fez aí uma resolução que nós temos que seguir o SIGAS 2000. O IBGE é o nosso Instituto de Estatística, Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, se ele determinou que o SIGAS 2000 é o nosso sistema de referência, é ele que a gente vai seguir. Tá? Porém, né, quanto a esses datums, eles não possuíam aí compatibilidade com as atuais técnicas de posicionamento por satélite, né? Então, isso ocasionou o surgimento do SIGAS 2000, que é um sistema de referência geocêntrico para as Américas, né? Alterando aí mais uma vez o sistema de referência brasileiro. Por quê? Comecei aí, né, com esses dois sistemas, que eles eram mais aproximados para o Brasil, porém, eu teve essa modificação nos sistemas de referência que traz uma coordenada mais precisa em relação à questão de satélite. Quando eu trabalho, né, com posicionamento global do GPS, eu preciso ter uma referência nacional. Então, isso é o SIGAS 2000. Vamos lá. Eu vou passar esse exemplo, na verdade, eu só vou introduzir, né, a parte do que seria ele, depois a gente vai, mais à frente, entender como fazer esse procedimento aqui. Você, futuro engenheiro, foi contratado para fazer um levantamento topográfico de uma grande área, ela vai ser transformada em um loteamento. Né? Para que o levantamento ele seja aprovado, os órgãos ambientais e a prefeitura exigiram que 10% da área fosse para reserva legal e 15% para uso público e comercial, e além das vias de acesso. Por que isso? Não sei se vocês já ouviram falar. Por exemplo, um lote, ele não precisa da reserva legal. Porém, um loteamento em si, né, Mariana, você já, né, careca está vendo, precisa da área de reserva legal dele. Né? Então, assim, no documento, no loteamento, ele tem que ter essa área para a reserva. Então, nesse sentido, a gente vai começar a olhar esse levantamento. Para realizar esse trabalho, você vai receber da contratante mapas da região para planejamento e dados do cadastro do imóvel na prefeitura. A prefeitura já tem esses dados, ela vai disponibilizar. Esses mapas e informações cadastrais, eles vão ter, vou lá na minha dúvida, eles têm dados suficientes para indicar qual a forma da terra que foi adotada, qual que é o nosso datum geodésico no mapa e quais foram os elipsóides de referência. Vocês lembram dos elipsóides de referência que a gente falou nas primeiras aulas? Tá? Vou voltar com alguns de vocês, que eu acho que alguns não estavam.
desenhos não são muito bons, não, gente, mas dá para entender. Tem 3 tipos de formas de representação aí da Terra, né? Tem aí o modelo geóide, tem aqui o modelo esférico, tem aqui o modelo elipsoide. O modelo geóide, ele considera aí as deformações da Terra, né, considerando realmente a topografia do terreno, porém, ele não consegue pegar essas questões matemáticas para a gente representar no mapa, né? Então é como se fosse mais um modelo físico. A gente tem um modelo esférico, né, que é um modelo de representação da Terra, né, para colocar no mapa, porém ele não é um modelo muito utilizado, porque a Terra ela não é redonda, literalmente, né? Ela tem as deformações dela, e o que mais se aproxima aí do formato real da Terra é o elipsoide. Ele considera aí algumas das questões, as deformações que a Terra apresenta. Então, esse é um modelo onde ele tem um achatamento nas laterais, né? Aqui nos polos ele tem um valor como se fosse menor em relação aos meus trópicos, a linha do Equador, né? Então, esse modelo é um modelo que a gente vai utilizar, que é o elipsoide de referência. Sempre quando vocês virem elipsoide de referência, é a forma de representação da Terra no mapa. Tá? Pensa no mapa. Elipsoide de referência, mapa. Tá? Então, para a gente responder essas perguntas, a gente vai aprender sobre a geodésia, né, que é a ciência que estuda essas medidas, o sistema geodésico brasileiro, as coordenadas geográficas, né, latitude, longitude, e essas características que as latitudes e as longitudes têm, né, que pode ser coordenado em metro, coordenado em grau. Isso a gente vai discorrendo aí ao longo da disciplina. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai chegar lá. Zanetti afirma que a geodésia ela pode ser dividida em 3 operações diferentes, né? Tem aí a geodésia geométrica, que ela faz o quê? Ela mede ângulos e distâncias, né? Que é muito importante aí na topografia, principalmente, né? Eu consigo fazer essas medições de terreno, indicar área de polígono por meio desse tipo de geodésia, né? Considera a geometria mesmo. Tem a geometria celeste, que considera os satélites, né? Para essas técnicas de posicionamento espacial. E eu tenho a geodésia física, que ela aí considera o campo de gravidade com medidas gravimétricas. Tá? Nos modelos de representação da Terra, tem aí, ó, modelo topográfico real, né, que considera aí o que é? A medida em campo, essa medida real, que é o que a gente está conversando agora, né? Ela não tem uma definição matemática, né? Tem a definição do modelo geóide, considera o modelo gravítico real, que seriam essas questões aí de altimetria mesmo do terreno, essas deformações, né? E eu tenho a elipsoide de referência, que é essa forma matemática que ela é mais aproximada, né, e que transforma a Terra em uma elipse, né, para a sua representação. Então, realmente, é o achatamento aqui das minhas laterais, né, com os polos aí com valores menores, né, em questão de área. Começando aqui com a história da geodésia, a gente tem aí teorias da forma esférica, né? Inicialmente começou como se a Terra realmente ela fosse redonda, né? Então ela tem por isso que esse modelo esférico ele era um modelo de certa forma utilizado, né? Porque não tinha um outro padrão que era mais utilizado na época. Tales de Mileto ele acreditava que a Terra era um disco que ela flutuava sobre um imenso oceano, né? São teorias iniciais, né? 630, 545 a.C. E ela era cercada por completo, rodando sobre o eixo imaginário localizado em seu centro. Correia, né, Anaximandro, ele
ele trazia aí que ele tinha um pensamento um pouco diferente, que a Terra ela era um cilindro que girava em torno de um eixo leste-oeste. Era coisa de áreas parecidas. Aí daí surgiu as astronomias. Pensa, eles pensavam, não tinha essa questão de um satélite, não iam o espaço. Então eles tinham um pensamento deles, né? Como se a Terra fosse um cilindro e estava girando em um eixo leste-oeste. É muito questões iniciais, né, gente? Aí já Pitágoras de Samos, ele avançou muito na evolução histórica da forma da Terra, quando ele fez um modelo esférico. Tá vendo? Começou aí um modelo esférico do planeta. Não tinha elipsoide, não tinha nada disso de superfície real, considerando técnica de posicionamento, né? Então, ele colocou como princípios básicos razões de caráter estético e filosófico. Né? Por isso esses desenhos da Terra sempre, né, em forma esférica, né? Defendia que a Terra era esférica e ela girava em volta do Sol. Já Aristóteles, ele argumentou que a Terra era redonda, pois ocorria um eclipse e a sombra que a Terra fazia na Lua, ela era circular, né? Que as estrelas do céu elas variavam de lugar. Então, aparentemente de forma circular, com mudança da latitude. Né? Com mudança da latitude tinha essas ocorrências. E por fim, temos Erastótenes, né? Que é considerado o fundador da geodésia. Né? O que seria isso? Ele fez a primeira medição do raio da Terra, né? Calculando a diferença entre a latitude de Alexandria e Siena, que eram duas cidades aí, né, gregas, com a sombra projetada do Sol, que estava 7 graus, 12 minutos e 0 segundos, né, com vertical. Isso tudo sem telescópio, sem teodolito, sem salto total. Eles não tinham esses tipos de equipamentos. Então, isso foi tudo assim, ele visualizando, via a questão da sombra projetada aí do Sol em relação a uma cidade e a outra, né? Ele foi o primeiro a fazer essa circunferência da Terra. Ele mediu 39.640 km. Porém, com as medições atuais, a gente sabe que o raio da Terra ele tem 6.378. Então é uma medida bem discrepante em relação a outra. Mas tudo pensando que ele não tinha aparelhos, né, para utilizar, fazer isso, né? Nem tinha logaritmo, trigonometria, né? Agora eu vou pedir a ajuda de vocês, só para calcular isso aqui. Se lembrar um pouquinho de topografia. Gente, esse foi o cálculo que ele fez. Né? 5.000 estádios era a unidade de medida dele, como se fosse estádio mesmo dos locais dele, da região lá. 7 graus 12 minutos por x, né? 7 graus 12 minutos eram 5.000 estádios, que é a unidade de medida, e 360 graus por x. Fala esse cálculo para ver se vocês ainda lembram como é que faz. Fala. Ainda mais com graus ali, só para ver se vocês lembram como é que faz isso. Tem um símbolozinho de tal. Deu 350 mil? Show de bola. 360 por 5.000, dividir 7. É porque às vezes dá alguns probleminhas em referência aos graus. Todo mundo batendo? É porque tem que repetir de 7 minutos, 12 minutos, aí coloca 0. Graus, eu coloquei 7 graus todos. Deu certo? O resultado inteiro. Bateu 60 vezes 5.000. Show de bola. Porque às vezes, em questão de graus, dá uma diferencinha. Deu certo? Não? Pega aqui 360 vezes 5.000. Aí divide o resultado por 7. 12 graus. Foi? É. Então, observe.
De Alexandria, aí em questão da vertical de Siena, que era outra cidade, ele considerou a sombra que era projetada em relação ao Sol. Então assim, ele fez um cálculo muito da hora com ele mesmo, consigo, eu achei muito massa, porque você imagina, sem trigonometria, sem estação total, sem teodolito, fazer isso tudo à mão, a pessoa tem que, né, partir de alguma coisa. Tá bom que a unidade de medida não deu nada certo, mas tudo tem um começo, né? Começa daí, né? Começa daí, tudo começa a mudar, né? Não tá bom, não tá ok, mas... Aqui, gente, a gente tem algumas medidas atuais da Terra e a comparação aí com a Lua, né? Tem aí a órbita terrestre, a órbita lunar, né? Que em relação à Lua aqui. A inclinação axial, ela considera aí o hemisfério norte e o sul celeste, né? Realmente. E a questão aí do baricentro. O baricentro é o que a gente chama de centro de massa de dois corpos, né? Quando eles têm, é onde o peso é concentrado. Então, nesse ponto aqui, se deixar uma vassoura em pé, ela vai ficar realmente em pé, ela não vai cair. Agora, se eu ficar do lado aqui, ela já não tem esse equilíbrio, né? É o que a gente chama de centro de massa, baricentro. E tem aqui a inclinação axial da Lua, mas eu não vou entrar muito com vocês, não. É só para demonstrar mesmo. Agora na teoria da forma elipsóide, né, que é o que a gente tem interesse. Ela contraria essa teoria anterior que a Terra ela tinha um formato esférico, né, que é o que a gente já viu que ela a Terra não é de fato redonda, né? Então devido à força centrífuga, os polos do planeta eles são achatados. Lembra aqui que eu mostrei para vocês? Eles têm umas dimensões menores, né, em relação aos trópicos, ao Equador. Então eles dão à Terra uma forma elipsoidal. Tanto que a força gravitacional ela tende a decrescer dos polos para o Equador. Ou seja, nos polos eu vou ter aí uma força gravitacional maior e à medida que eu vou caminhando em direção ao centro, com as latitudes aqui, né, mais próximas do Equador, elas vão ser menores, né? Então a partir daí Newton percebe que a Terra é como uma figura geométrica que foi gerada pela rotação de uma elipse. Só de referência, lembra sempre disso, elipse, em torno de um eixo menor. Aí aqui tem uma representação, né, da Terra como uma forma elipsoidal, tá vendo? Nos polos eles têm uma dimensão um pouco menor, né, em relação às suas laterais. Né? Então sempre pensar isso, elipse, né, conceito de forma geométrica. E aqui tem uma outra representação também indicando a mesma coisa. Os polos um pouco menores com as latitudes maiores. Na teoria da forma geóide, em todos os pontos da superfície geoidal, a gravidade é a mesma, né? Gauss alegou que a superfície da Terra era irregular. Lembra? A superfície terrestre é um pouco diferente na forma geoidal, porque realmente é a superfície existente em campo, né? Porque a crosta terrestre não tinha se distribuído de forma uniforme, devido à densidade e composição das formas rochosas que a gente se encontra tanta forma rochosa aí na Terra, né? Então, como exemplo, o granito, ele em contato com as rochas sedimentares, o granito ele é mais denso, né, que as rochas sedimentares. Então, ele vai alterar o centro de gravidade e vai trazer irregularidades na geóide. O que é isso? A Terra não tem toda uma formação, por exemplo, quando tem um vulcão em erupção, ele altera toda a composição do terreno, né, em volta daquele local. Então isso tudo provoca alteração na geóide, né, que é a superfície terrestre. Então aqui tem uma forma geóide aí da Terra, né, que é realmente, tá vendo, toda deformada. A Terra realmente é dessa forma, tem uma deformação em relação ao campo gravitacional, né, as formas da superfície terrestre. Então, esse formato geóide ele não tem um modelo matemático, assim, realmente que a gente pode utilizar para a composição do mapa. Por isso que a gente utiliza esse formato elipse. E aqui tem o que a gente realmente precisa entender. Tem aqui, gente, superfície física terrestre, né? Tem a geóide e tem o elipse. O que é interessante para nós aqui? Quando eu estou falando aqui da superfície terrestre, está vendo que ela realmente segue o contorno do terreno?
Tá vendo? Tem todas essas deformações. Eu tenho a geóide, que ela vem aqui num formato um pouquinho diferente, e eu tenho a elipse. A elipse, ela pega realmente o mais próximo daquilo que eu consigo extrair, considerando realmente o formato elipsoide. Tá vendo? Isso é o datum. Que aí esses valores aqui eu vou conseguir representar no mapa, com o formato que é um modelo matemático. Por ser um modelo matemático, eu consigo representar no mapa. Apesar dele não ser exatamente a superfície terrestre, ele é mais próximo, porque é um modelo matemático que eu consigo reproduzir. Tá? Isso que é o datum. Representar um mapa por meio de uma superfície de referência. No caso, é a nossa elipse. Agora, reflita aí, gente. Como é possível definir o formato da Terra sem geodésia? Como seria possível desbancar a teoria da Terra plana? Tem gente que considera a Terra plana, tudo bem? Como seria possível hoje obter pontos exatos na Terra se não existisse geodésia, que é medida, a ciência de medição? E seria possível obter esse ponto, das coordenadas sem ter um datum específico, um elipsoide de referência? Igual a gente estava mostrando ali. É possível obter? Dificilmente, porque eu preciso de um modelo matemático para representar os meus dados. Né? Aqui, datum geodésico, então o que ele é? Gente, é um modelo matemático que a partir do qual é representada a superfície terrestre numa carta, num mapa. Você sabe a diferença de carta e mapa? Não? Vamos lá. A carta, gente, é como se fosse assim. O mapa, ele indica uma área total. Por exemplo, estou indicando lá Brasil. Eu coloco o mapa do Brasil inteiro, então é um mapa, que é uma escala pequena, de 1 para 1 milhão, por exemplo. Agora, eu posso ter uma carta. A carta, ela pega vários pedacinhos. Por exemplo, posso ter o Brasil aqui. Vou colocar Minas Gerais também. Isso. É como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essas várias cartas, elas fazem parte de um mapa. Então, aí sempre que vocês verem carta, é a mesma coisa. Não, tem uma pequena diferença, mas a carta é realmente essa subdivisão. As peças, né? Uma boa comparação. Os pedacinhos, exatamente. Então, gente, aqui, por exemplo, eu tenho uma carta. Essa carta topográfica, tá vendo? Por que ela é uma carta topográfica? Você saberia dizer? Por que é uma carta? Ela tem aqui só uma parte de uma região. E por que ela é topográfica? Porque ela tem essas curvas de nível. Cada uma dessas linhas aqui é uma curva de nível, né? Tem aqui tem a metragem delas entre elas, né? Essa carta topográfica, como que ela está representada? Ela tem vou passar a legenda depois, aqui está pequenininho, mas ela tem dois conceitos aqui para indicar. Tem o datum vertical e eu tenho o datum horizontal. Quando eu estiver falando de datum vertical, eu estou falando de questões de altimetria, estou falando de altitude, que é para eu conseguir dados de altitude por meio desse datum. E quando eu estiver falando de datum horizontal, ou geodésico, é para conseguir as coordenadas, para representar mesmo aqui no mapa. Tá? Datum vertical, então, gente, ele se baseia em dados que eles possam ser utilizados para cálculo de altitudes ortométricas locais, regionais ou globais. O que seria isso? E por meio de quê? De um marégrafo. Que eu tenho também o cálculo de altitude geoidal, pelo ponto da vizinhança, considerando o nível do mar. O que seria isso? Já escutaram falar do Porto de Imbituba, em Santa Catarina?
Não. O Porto de Imbituba, ele abriga aí o nosso marco inicial do datum vertical brasileiro. É lá onde é que tem um marégrafo, no meio do mar mesmo, ele mediu o nível do mar por cerca de quase 10 anos. Então ele surgiu, porque o que a gente considera altitude é o que? Altitude em relação ao nível do mar. Né? Então a partir de lá que a gente tem esses dados iniciais de datum vertical. O datum vertical, ele pode considerar aí altitudes locais, regionais ou globais em um ponto P. Por que isso? Quando eu estou trabalhando com datum, gente, eu posso considerar um ponto, por exemplo, eu posso, que aí, no caso eu estou falando o quê? De local. Quando eu estiver falando de regional, por exemplo, em Minas Gerais eu tenho vários pontos de controle. Por exemplo, esse aqui é a nível de Minas. Então, IG seria um local, é regional, aliás. E eu posso ter ainda datum que ele considera a nível global. Então, o nível global ele pega realmente várias estações distribuídas ao longo do globo para produzir um datum. Porém, vamos falar que a gente está trabalhando aí com o município aí de Governador Valadares para a gente projetar. O que é melhor? Eu vou considerar um datum que é a nível local, um regional ou um global? Local. Por quê? Ele vai ter menos distorção. Se eu considero um regional, querendo ou não, de uma estação para outra, eu vou ter uma alteraçãozinha. Então, a cada vez que eu vou considerando um datum de uma regional ou global, querendo ou não, ele já tem uma distorção. Então, é muito melhor utilizar alguma coisa a nível local, né? E a mesma coisa surge o datum horizontal, que ele baseia aí nos cálculos das coordenadas geodésicas em um ponto P, e elas podem ser da mesma forma, locais, regionais ou globais, dependendo do ajuste da elipse de referência. É a mesma coisa do datum vertical para o datum horizontal. Eu posso ter o local, o regional e o global, porém eu vou preferir aquele que me traga uma precisão mais da região onde eu estou trabalhando. Porque às vezes eu posso estar trabalhando também em uma região, então às vezes o local já não vai me atender. Então eu tenho que pensar sempre nesse conceito aí da minha área de trabalho, da minha área de serviço, de execução, né? Então, o que é o datum horizontal? Quando a gente tem um datum local, o elipsoide de referência ele se posiciona considerando uma estação terrestre, sendo geralmente utilizado em cartas topográficas locais, né? Porque a sua distorção é quase nula. Por isso é importante. Se eu estou trabalhando numa área pequena, meu elipsoide de referência ele tem que ser datum, né, local. Se eu estiver falando datum regional, ele é posicionado aí com várias estações, né, igual eu tinha passado com vocês, e ele tem reajustes aí para não haver grande distorção. E aqui eu tenho o datum global, né, que ele pode ter várias estações terrestres que foram utilizadas para produzir aquele datum, né, de outros continentes, inclusive, que pode ter uma grande diferença entre as coordenadas naturais e geodésicas após o ajuste. Olha aqui, está vendo que eu tenho aqui um modelo geóide, que é a superfície real, né, e eu tenho um datum local e um global. Está vendo que aqui é como se ele tivesse uma pequena alteração em relação ao que existe realmente no campo? Porque é justamente essa distorção. Por isso que o datum local, às vezes ele vai trazer uma precisão muito melhor, mas às vezes se eu estiver trabalhando numa grande área, o datum global, regional, ele vai trazer uma precisão melhor. Então isso tudo depende do que a gente está trabalhando, qual a área de trabalho. Lembre sempre disso. Área de trabalho. Qual é a minha área de trabalho? Né? A região, a quantidade, realmente a área mesmo. Aqui, eu trouxe as estações terrestres que elas foram utilizadas para produzir os SIGAS 2000.
Aqui a gente tem, né, Brasil, aí sobe aí Canadá e tudo mais, Estados Unidos. Para produzir o SIGAS 2000, foram utilizadas aí 184 estações, pontos de controle, espalhados aí pelas Américas, né? Para produzir esse datum, foram utilizadas 184 estações. Quem processou? O IBGE, um centro de estatística da Alemanha e outro do Canadá. Então, assim, 3 centros se uniram para poder produzir esse sistema. Por que isso é importante? A gente tem esse que é utilizado aqui mais para as Américas, principalmente no Brasil, porém, lá em outro continente, né, a gente pode ter o outro sistema de referência que ele é mais adequado para aquela região. Esse aqui foi produzido segundo esses dados, desses pontos de controle, considerando satélite, marco implantado, todas essas questões de controle, ponto de controle, lembra disso, ponto de controle, para produzir esse datum, considerando a elipse, que é o que a gente é o modelo matemático que a gente utiliza. Então o SIGAS 2000 ele realmente foi considerado aí uma boa referência, ele é quase igual, não sei se vocês já ouviram falar, o SIGAS 2000 ele tem uma grande associação com o WGS 84. O WGS 84 é o World Geodetic System. Ele foi produzido aí no ano de 1984 e ele é quase igual ao SIGAS 2000. Essa aqui é a referência nossa internacional. E por que isso é importante? Se ele é quase igual, quer dizer que o nosso SIGAS 2000 está bem próximo, né, do que a referência internacional. Por isso que ele é tão importante e ele é muito utilizado. Porque ele conseguiu reproduzir de uma forma regional, né, das Américas, a referência internacional, que é o WGS 84. Então, gente, voltando, o elipse de referência ele é a superfície matematicamente definida que, ao se aproximar da forma geóide, ele serve de base para o sistema de coordenadas de latitude, né, norte-sul, e longitude, leste-oeste, de elevação e altitude. As questões de altitude, de latitude, longitude, vocês lembram como é que funciona? Vamos lá.
eu estiver falando de linha do Equador, a gente está abaixando aqui, o globo é como se fosse dividido em várias zonas, né? E para isso, a gente tem as latitudes e as longitudes. As latitudes e as longitudes, a gente consegue definir o quê? Coordenadas geográficas por meio delas, né? Quando eu estou abaixando, né, em direção, por exemplo, à linha do Equador, né? Estou abaixando em direção aos polos, eu vou estar mudando as minhas latitudes e as minhas longitudes, né? As minhas latitudes, no caso. A linha do Equador, então, eu falo o quê? De latitude. Quando eu estiver falando do meridiano de Greenwich, que é o que a gente fala de longitude. O meridiano, ele divide a Terra em dois hemisférios, o leste e o oeste, né? A partir que eu vou deslocando em direção a oeste ou leste, vai ter uma diferença aí de valores, né? E é a mesma coisa com a latitude. Quando eu estiver em direção aos polos, eu vou mudando aí os valores de coordenadas, né? Isso tudo eu consigo indicar, por exemplo, aqui um ponto localizado no globo com uma coordenada x e y. O que seria isso? O x é a minha longitude e o meu y é uma latitude. Isso me permite identificar, né, um ponto, um empreendimento que está localizado em determinada área, né? Consigo construir dados a partir disso. Isso tudo a gente faz no SIG, gente. Então, assim, por isso que é tão importante a gente ter essas noções de coordenada geográfica, né? Mais à frente eu vou estar falando mais sobre isso, né, com vocês, porém vocês precisam sempre ter em mente isso. A partir de uma longitude e uma latitude, eu tenho uma coordenada geográfica. Lembre-se sempre disso. Consigo me posicionar. E outra coisa, quando eu falo latitude, sempre estou falando de linha do Equador, então ou eu vou em direção ao hemisfério norte, ou eu vou ao hemisfério sul, né? Então eu vou ser sempre coordenada norte ou sul. Quando eu estiver falando de longitude, não, eu estou falando para oeste ou eu estou falando para leste. Ou seja, então eu vou ter uma coordenada aí. Vocês vão ver sempre esse símbolo aqui, gente, W e E. Por quê? Deixa eu até apagar aqui para vocês não confundirem o porquê disso. Que às vezes a gente vai lendo, assim, a gente vê W, E, depois a gente vê L e O, a gente fica assim, o que está acontecendo com essas coordenadas? É porque esse aqui, gente, é em formato americano. Sempre isso aí é para confundir a mente da gente mesmo. Então, não sou eu que trago, mas às vezes sempre vocês vão ver dessa forma, tá? Então, oeste, que é igual a oeste, e east, que é leste. Então, assim, é só para vocês terem realmente essa noção, né? Leste, oeste, né? Ou não. Que às vezes não, sempre a gente vai visualizar isso. Quando a gente está trabalhando com as coordenadas, a gente vê W e E. Então, às vezes, isso dá uma quebradinha na hora que a gente está produzindo a informação.
As principais características aí do elipsoide de referência é o quê? Ele se aproxima da geóide. Lembra que o geóide ele tem uma diferença na superfície terrestre? Então, o elipse ele se aproxima, então eu consigo reproduzir matematicamente. Ele serve para levantamento geodésico, topográfico e elaboração de mapas. E eu tenho aí parâmetros semi-eixo maior, semi-eixo menor e achatamento. O que seria isso? O semi-eixo maior da elipse, ela considera aí as laterais. Lembra que a elipse ela tem uma lateral maior? Então, esse é o semi-eixo, ele vai até o raio da Terra. Quando a gente vai falando do semi-eixo menor da elipse, é em relação aos hemisférios, né? Norte ou sul. Aqui tem alguns dos principais elipsoides aí de referência, gente. Não está muito legal, ele ficou apagado, né? Mas, isso aqui, por que isso? Lembra que eu falei com vocês, tem o WGS-54, tem o Sinus 2000, porém, para cada região do planeta, você tem um elipsoide que vai ser adequado melhor. No nosso caso, qual que é? O Sinus 2000, né? Ou tem aqui o WGS-34, que é a nossa referência internacional. E o WGS-34 se aproxima muito do Sinus 2000, por isso que ele é tão utilizado para nós também, é interessante. Tá? Então, assim, sempre se lembra. Quando eu não tiver SIGAS 2000, não é quando eu não tiver, mas eu posso utilizar o WGS-34, que ela é uma referência internacional e ela é quase muito semelhante ao SIGAS 2000. Então, lembre-se desse código. Inclusive, no SIG, a gente tem alguns códigos que eu vou passar mais com vocês nas aulas práticas. Por exemplo, SIGAS do WGS-34. O código dele, no SIG, é o 4326. O SIGAS 2000 é o 4624. Esses códigos aqui são referências nossas. Sempre quando a gente for trabalhar no SIG, eu não estou localizando lá no SIG qual que é o WGS-34, se é o SIG 2000. Esses códigos aqui são os nossos sistemas de referência. Podem procurar que jogar esses números aqui, a gente já mata o problema. Agora, supondo, voltando aí naquele exemplo que a gente tinha começado no começo da aula, para que o loteamento ele fosse aprovado entre os órgãos ambientais na prefeitura, 10% foi para a reserva legal e 15% para o uso público comercial. Para fazer isso, teve os dados da contratante, os mapas da contratante, para poder planejar o trabalho. Aqui tem esse exemplo da carta topográfica da região de Atibaia, em São Paulo. É uma seção dela. E aqui tem essa legenda. Essa carta topográfica, gente, ela tem uma sequência de dados que a gente normalmente apresenta no mapa, que é escala numérica, escala gráfica. Você lembra que a gente passou sobre isso nas aulas? Escala numérica, escala gráfica, tem até escala de legibilidade. Tem aqui a equidistância das curvas de nível. Por que isso?
vocês já escutaram falar que entre as curvas de nível tem uma diferença, por exemplo, de 10 em 10 metros, de 20 em 20 metros. Por que isso? Na carta topográfica eu preciso indicar se é de 1 em 1 metro. Às vezes, quando eu estiver trabalhando com um sistema de esgotamento sanitário, por exemplo, eu posso precisar de um levantamento mais preciso para eu saber o fluxo. Então, se eu preciso saber do fluxo, por quê? Eu preciso colocar a minha tubulação de uma forma que ela não vai ter um problema na hora de conseguir levar aquele esgotamento, né? Então, por isso que o levantamento topográfico ele é tão importante no sistema de esgotamento sanitário. Ele consegue me indicar para onde o fluxo e que o fluxo não vai ficar travado em um determinado momento, né? Por que isso é importante? Quando o esgotamento sanitário está aí nessa tubulação, se ele ficar muito tempo parado, as bactérias elas começam a se proliferar, produzem ácido e corrói a tubulação. Então, se eu tiver um problema de fluxo, então a minha tubulação ela começa a ter um problema. Então, isso tudo começa com erro de topografia, se eu não tiver feito um bom cálculo, né? Vamos lá. Esse mapa, gente, ele tem dados suficientes para o topógrafo, né, o engenheiro, ele saiba qual que é a forma da terra que foi adotada? Olhando aqui, vocês conseguiriam identificar qual que foi a forma da terra adotada? De acordo com o que a gente já conversou aqui hoje? Pensem no que a gente conversou durante a aula. Vamos lá. Qual que foi a forma da terra que a gente está mais conversando hoje? Aí, ó, através do datum horizontal e vertical, eu consigo identificar aquele que se identificou mais, adaptou à forma geóide, né? Que é aquela que a gente está procurando para o elipsoide. É fácil identificar o datum geodésico utilizado e onde ele se encontra no mapa? O que é o datum geodésico? Isso, das coordenadas. Qual que é o datum aqui geodésico? Aliás, deixa eu ler para vocês. Datum vertical, Imbituba, Santa Catarina. Datum horizontal, SAD 69. Qual que é o nosso datum geodésico aqui? Isso, exatamente. O datum horizontal ele indica a forma que foi projetada a carta. Lembra que eu falei com você, SAD 69, código Alegretos antigos? Por que isso é importante? Vocês vão identificar essas cartas em sistemas de referência antigos e vão pensar, mas isso aí está errado, não é SIGAS 2000. O SIGAS 2000, gente, ele começou a ser adotado realmente como um projeto do governo a partir de 2015. Então é recente. Então essas informações mais antigas realmente elas vão estar em sistemas de referência antigos. Então o que a gente faz normalmente? A gente faz o que a gente chama de reprojetar. A gente reprojeta de SAD 69 para SIGAS 2000. E por que isso é importante? Algum de vocês se arrisca? Falei com vocês hoje sobre isso. Exatamente, Mariana. Porque o que acontece? O SAD 69 ele pode estar localizado num ponto, e quando eu faço a reprojeção, o SIGAS 2000 ele pode vir para cá. Ele vai ter uma diferença de precisão. Então, por isso que eu tenho que reprojetar. Então, tomar muito cuidado com o sistema de referência. Então, o datum geodésico, sim, ele é bastante indicado. Está abaixo da escala, que indica aquele dado da legenda, que é o datum horizontal. O engenheiro responsável tem acesso à informação sobre os elipsóides de referência? Sim. No caso desse mapa, por exemplo, quais são os elipsóides? Datum horizontal, que é o SAD 69, que a gente viu ali agora, e o datum vertical, que é o nosso marco inicial brasileiro, Imbituba de Santa Catarina. Sempre quando vocês virem Imbituba, Santa Catarina, é o nosso datum vertical, nosso marco inicial brasileiro. Tá? Que é a relação em relação ao nível médio do mapa. Já tem até alguns estudos para esse datum vertical, porque assim, para ter datum vertical local em outras regiões do Brasil, que ele, querendo ou não, ele considera toda a região brasileira. Então, eles querem alguns estudos para poder ter um datum vertical em outras regiões. Porém, no momento, essa é a nossa referência. Santa Catarina
ao marco inicial. Prática 2. Agora tem uma atualização de loteamento em área urbana. Vou escrever aqui, por exemplo, o futuro engenheiro contratado para atualizar o levantamento topográfico do loteamento, né? E essa obra, ela foi executada, porém um levantamento antigo, né? Então a prefeitura ela exigiu a atualização do levantamento topográfico, né? E para fazer isso, foi feita aí, a contratante ela recebeu plantas e alguns levantamentos antigos para embasar o levantamento futuro. Sempre terreno aí de Campinas, São Paulo, pesquisa na internet, isso aqui é tirado. Qual que é o datum que vai ser utilizado? Qual que é o nosso datum de referência nacional? Pode falar. Assim, 2000. Datum horizontal, que indica as coordenadas, é o símbolo 2000. Quando eu estiver falando de altitude, bitu. E essa aqui é a resolução da presidência do IBGE, resolução de 2015. Ela teve uma primeira resolução em 2005, 2005, indicando que em 2015 haveria essa resolução para poder finalizar os outros dados, né? Então essa aqui é a que indica que o SIGAS 2000 é a nossa referência. Você conseguirá identificar qual a forma da Terra que foi adotada? Por exemplo, esse levantamento topográfico aí do loteamento. Qual que é a forma da Terra que vai ser adotada? Aí, por meio do datum horizontal e vertical, eu sei qual que é o formato da Terra que foi utilizado para poder fazer esse levantamento, né? Que no caso são os elipsoides que mais se adaptavam à forma geóide. Por que eu falo isso? Elipsoide que adaptava à forma geóide. Que a forma geóide é aquela superfície existente no solo. Então, sempre quando eu falar isso, é o elipsoide que melhor se adaptou àquelas inclinações dele. E você sabe que o elipsoide só pelo fato de ser horizontal e vertical. Identificar, né? Você consegue identificar a forma pela informação prestada que tem as siglas, né? Horizontal e vertical. Sim. Ou tem outra metodologia de identificação? Não, o que acontece? O SIGAS 2000, por exemplo, ele foi feito como um elipsoide de referência. Inclusive o SAD 69 também. Porém, o SIGAS 2000 ele melhor se adequa à nossa região, justamente porque também já é uma resolução do IBGE. Então, ele é o elipsoide que melhor se adaptou à forma geóide, né, que é a superfície terrestre existente. Tá. Aí, a partir do datum, quais os elipsoides de referência? Então, datum horizontal do SIGAS 2000, datum vertical em Bituba, Santa Catarina. E esse aqui, gente, é um ponto de medição aí no Marco Zero de altitude do Brasil, que é o ponto aí de Bituba, Santa Catarina. Realmente a medição é feita aqui nessa pedra, essa rocha, pedra, né? E uma arégrafo que está em laboratório. Tá vendo? Então, é feita essas medições, né? Isso tudo automatizado já. A Associação Geodésica Internacional, ela descreve a geodésia da seguinte forma: a geodésia é a ciência que estuda a forma de tensão da Terra e dos outros corpos celestes, incluindo o estudo dos seus campos gravíticos, né, gravitacionais, em vários pontos distintos, no espaço a 3 dimensões, variando com o tempo. O que seria dimensões? Era ao longo, né? Coordenada X, Y e AZ, que é a altitude. Zanetti afirma que a geodésia pode ser dividida em 3 operações diferentes. Quais são aquelas que a gente conversou no início da aula? Lembra? Lembra? Medição de ângulos e distâncias geométricas.
Geométrica, celeste, que considera aí o espacial, né, satélites, e a física, que considera aí questões gravitacionais, gravimétricas, gravitacionais. A gente vai chegar lá, vamos devagar que a gente vai conseguir. Um elipsoide de referência é uma superfície que matematicamente definida, que se aproximar da forma geoide serve de base para um sistema de coordenadas de latitude, longitude e elevação. Né? O que seria isso? Quando eu falar sistema de coordenadas, latitude, longitude e altitude, é o famoso XYZ. Né? Marca afirmativa que apresenta uma das principais características dos elipsoides de referência. Estou falando de quê? Principais características do elipsoide de referência. São elipsoides que menos se aproximam da forma geoide? Não, é uma que mais se aproxima, né? São aqueles que são utilizados para levantamentos marítimos, topográficos e elaboração de cartas? Marítimos? Marítimos não. Esse aí a gente foge dele. Possui os parâmetros semi-eixo A, semi-eixo maior, B, semi-eixo menor, e F, gravidade? Não. F é o quê? Achatamento. Lembra? O nível da elipsoide de achatamento dela. São utilizados para levantamentos geodésicos, topográficos e elaboração de mapas? Isso mesmo. Possuem parâmetros semi-eixo menor, semi-eixo maior e achatamento. O A é semi-eixo maior, que é aquele em relação às laterais. Então, esse aqui não, tá? A letra D mesmo. Deixa. A letra Z quer dizer o que mesmo? Altitude. Agora, gente, esperar umas 8h30, então a gente já vai pro laboratório. Fechou? 205 que a gente foi da última vez? Foi, né? 205. Nossa, tô maluco de ter reservado esse laboratório com vocês. Tava tendo vaga. Tinha um professor que tinha agendado pelo mês inteiro, de 18h30 às 22h. Eu só tenho QGIS em um laboratório, que é esse. Então, assim, dessa vez foi difícil. Mas aí também eu já agendei para até outubro. Tá? Hã? Pois é, vocês têm mais moral, né? Mas aí eu agendei com agora até outubro. Então, tá ok. Como é que é?